Imaginem um cenário onde o e-commerce de uma grande varejista está perdendo milhares de reais por minuto por causa de um erro crítico na plataforma. É um pesadelo comum, infelizmente. Pois é. E aí a equipe de engenharia encontra a causa raiz super rápido. A solução no código, leva só uns 5 minutos para ser programada. Uhum. Mas para que essa correção chegue no ambiente de produção, ela precisa passar por uma aprovação que leva 3 semanas. Nossa, 3 semanas é muito tempo. Exatamente. Esse descompasso quase absurdo é o custo oculto do que a gente vai debater hoje. E o nosso objetivo nessa imersão de hoje é justamente analisar os materiais produzidos pelo autor para o seu podcast. Isso mesmo. E de forma bem específica, a gente vai mergulhar na análise do episódio 14, o fim do teatro de governança, agilidade financeira através da GMUD automatizada. Pode até parecer um tópico restrito aos corredores da TI, mas esconde um impacto bem direto na sobrevivência de qualquer operação moderna. Com certeza. O que a gente vai explorar hoje não é meramente uma troca de ferramentas, sabe? É uma reestruturação lógica profunda na forma como as organizações operam. Uhum. A nossa análise vai focar em como encontrar aquele equilíbrio crítico entre duas forças que, no fim das contas, determinam a saúde de um business. De um lado, a gente tem a proteção do capital, que busca evitar riscos. Certo. E do outro, a eficiência do fluxo, que tenta entregar valor o mais rápido possível para o mercado. Perfeito. E para iniciar essa reflexão, a gente precisa olhar para a realidade nua e crua das empresas. A sigla GMUD, que significa Gestão de Mudanças, raramente evoca um sentimento de segurança. É verdade. Para quem nos escuta e trabalha no desenvolvimento ou na operação de produtos, essa sigla quase sempre traz à mente uma única coisa, que é o atraso. Sem dúvida. E, já que a gente entrou nesse terreno de governança corporativa, é importante destacar para a nossa audiência que o conceito de governança e governança de TI é discutido bem a fundo em um episódio específico do podcast do autor. Bem lembrado. E o que o texto em análise nos apresenta é que essa governança tradicional, ela meio que se degenerou em algo que é chamado de teatro de governança. O termo teatro de governança é um diagnóstico muito preciso da ineficiência atual. O autor explica que instâncias tradicionais, como o famoso CAB, ou Conselho Consultivo de Mudanças, acabaram se tornando maratonas burocráticas bem exaustivas. Exaustivas até demais, né? Pois é. Na prática, reúnem-se dezenas de C-levels e profissionais técnicos por horas, tudo para discutir uma lista interminável de tickets. Uhum. O grande problema é que a complexidade da infraestrutura moderna cresceu tanto que pouquíssimas pessoas ali naquela sala compreendem, com a profundidade necessária, os impactos reais daquelas mudanças. Mas espera aí, na teoria, o CAB não deveria ser justamente um conselho de mentes experientes ali para mitigar os riscos antes que algo quebre? Deveria. Mas a realidade que está documentada no material mostra que se criou uma cultura totalmente baseada no preenchimento de formulários. Formulários com dezenas de campos que quase ninguém realmente lê de forma analítica, sabe? Ah, entendi. A aprovação virou um ato mecânico, tipo um carimbo mesmo. É uma dinâmica que traz uma imagem muito clara para a cabeça. Lendo o material, a sensação é de que a gente está em uma daquelas blitz de trânsito, sabe? Sei bem. Onde o guarda manda o carro encostar e apenas confere se o papel do documento está assinado. Ele não olha o estado dos pneus, não checa se os freios funcionam de verdade. Exato. Isso gera uma falsa sensação de segurança para quem observa de fora da empresa, mas drena completamente a produtividade de todo mundo que está na via tentando avançar e, no fim das contas, nem evita que o acidente aconteça na próxima curva. Essa analogia, olha, ela capta perfeitamente a essência do problema. E conectando essa sua visão com o material estudado, o autor Ronaldo Magalhães defende que o foco atual das corporações se perdeu por completo. Uhum. A prioridade passou a ser o cumprimento cego de uma norma regulatória interna, em vez do gerenciamento do risco real da operação. Isso é muito crítico. Demais. Esse modelo atual impõe às empresas um verdadeiro imposto da lentidão. E veja bem, isso não afeta só o moral ou o humor das equipes de engenharia. Afeta o bolso, né? Exatamente.
Afeta diretamente as margens de lucro do negócio e o time to market. É exatamente contra esse modelo improdutivo e engessado que a proposta da GMUD 2.0 se posiciona. Então, se a burocracia humana não consegue processar essa montanha de requisições de uma forma segura e ágil, a lógica sugere que a saída é transferir essa inteligência para a máquina. Esse é o caminho. Mas como a tecnologia resolve isso sem criar um cenário de caos total? O texto apresenta uma arquitetura que é baseada em 3 pilares fundamentais: o CMDB, os playbooks e os handbooks. Isso. E para quem deseja dominar esses mecanismos em detalhe, vale a pena informar que os termos playbook e handbook são discutidos detalhadamente em um episódio específico do podcast do autor. É uma recomendação bem importante. Mas voltando aqui para a anatomia dessa GMUD 2.0, o primeiro pilar é o CMDB, que o texto chama de oráculo do risco. Sendo bem pragmática, esse termo soa um pouco místico, né? Um pouco sim. Como isso funciona na prática de um data center complexo? É só um banco de dados cruzando planilhas de Excel. Passa bem longe de ser uma planilha estática. O autor explica que, lá na gestão tradicional, a análise de impacto depende muito da memória e do conhecimento individual de um técnico sênior. Certo. Já na GMUD 2.0, o CMDB se conecta via integrações diretas com as ferramentas de monitoramento. Ele deixa de ser um inventário morto, sabe? Uhum. E passa a mapear as dependências em milissegundos, usando dados de telemetria em tempo real. Se um servidor precisa ser reiniciado, o sistema não pergunta a um humano o que vai acontecer. Ele mesmo já sabe. Exato. Ele calcula matematicamente que aquele servidor sustenta o banco de dados que processa as vendas via cartão de crédito do e-commerce. A análise deixa de ser um palpite e passa a ser uma certeza matemática. E é bem nesse ponto que o segundo pilar entra em cena, que é o playbook. Ele assume o papel de inteligência normativa. Isso mesmo. E lendo essa parte, salta aos olhos uma ironia gigante no mercado atual. A gente vê inúmeras empresas que investem orçamentos altíssimos em sistemas super robustos de gestão de serviços de TI, como o ServiceNow ou o Jira Service Management. Sem investimentos enormes. Só que, na prática, utilizam essas plataformas apenas como máquinas de escrever muito caras. Perfeita colocação. Usam os sistemas para registrar tickets e documentar o histórico do que já deu errado, sendo que o verdadeiro potencial dessas ferramentas é atuar como motores de autorização baseados em dados. Essa é uma constatação muito importante. O Playbook na GMUD 2.0 não é um documento em PDF cheio de diretrizes arquivado em uma pasta que ninguém acessa. Uhum. Ele é um algoritmo de decisão ativo. Ele consome dados frios e indicadores em tempo real antes de permitir qualquer alteração no ambiente. Entendi. E aí, uma vez que o Playbook aprova a mudança através de regras que já foram pré-estabelecidas, a gente entra no terceiro pilar, que é o Runbook. Que seria a parte prática. Exato. O Runbook é a execução técnica automatizada. É um script que garante que o código ou a configuração seja aplicada nos servidores exatamente como foi desenhada, sem espaço para intervenção humana manual. Vamos abandonar um pouco o campo das definições abstratas e aplicar isso a um exemplo real trazido no texto. Claro, ajuda a visualizar. Como a aplicação de um patch de segurança mensal em servidores de banco de dados ilustra essa transição. O autor explica que, no modelo antigo, aplicar um patch rotineiro exige horas de preenchimento manual de avaliações de risco. Nossa! Pois é, e isso culmina numa defesa verbal super desgastante lá no CAB e mobiliza profissionais cujo tempo é muito valioso para validar algo que, por definição, é apenas uma rotina. Um desperdício de energia. Total. Já na abordagem da GMUD 2.0, o cenário muda drasticamente. O CMDB valida em frações de segundo se aquele banco de dados possui redundância ativa para evitar a queda do serviço. Uhum. Em seguida, o Playbook faz perguntas aos dados e não às pessoas. Tipo, as últimas 12 atualizações desse tipo tiveram taxa de sucesso de 100%. Certo. O servidor-alvo apresenta estabilidade de performance nos últimos 7 dias consecutivos. Se os algoritmos confirmarem todos esses critérios técnicos, a aprovação do ticket acontece instantaneamente. Rápido assim? Rápido assim.
e imediatamente o runbook já assume e executa o patch de forma padronizada. Ou seja, se a governança antiga era blitz de trânsito parando carro por carro de forma ineficiente, a GMUD 2.0 é o sistema de pedágio automático, Boa analogia. em que o motorista precise sequer frear. O playbook é a inteligência que lê a tag e o runbook é a catraca operando. Uma excelente forma de visualizar. E olha, o ganho prático disso é imenso. O autor Ronaldo Magalhães defende que, ao eliminar esse gargalo burocrático e repetitivo, o capital intelectual da equipe de tecnologia é finalmente liberado. Liberado para criar, né? Exato. Liberado para focar naquilo que realmente traz vantagem competitiva e inovação para o negócio. A lógica de acelerar o fluxo é inquestionável. Porém, assumindo aqui o papel de advogado do diabo por um instante, Mande. não existe um perigo real em simplesmente ligar o piloto automático. Tipo, se a gente está falando de uma organização que possui processos imaturos, automatizar a gestão de mudanças não seria apenas uma maneira de acelerar a ocorrência de incidentes críticos, gerando a necessidade de rollbacks constantes? Essa é a ressalva mais crítica apontada no material. A automação não é um curativo mágico para a desorganização. Uhum. A GMUD 2.0 demanda uma régua de maturidade bem elevada e uma base de dados extremamente confiável. O texto estrutura essa jornada em níveis de maturidade muito claros. Quais seriam? Primeiro vem o nível artesanal, onde os processos ainda dependem muito daquele esforço heróico das equipes, sabe? E o CMDB contém dados defasados. Nesse ponto, o processo manual de aprovação, por mais doloroso e lento que seja, continua sendo a única linha de defesa válida. Entendi. Automatizar o caos apenas gera caos em alta velocidade? Perfeito. Então, o primeiro passo é arrumar a casa. O próximo degrau é o nível padronizado. Aqui, a empresa já começa a utilizar runbooks para as tarefas repetitivas, garantindo que as execuções sejam consistentes. Certo. Contudo, a análise de impacto e a autorização para a execução ainda dependem daquela aprovação humana. É apenas no nível otimizado que o jogo vira de verdade. E o que acontece no otimizado? Nesse estágio, a organização alcançou uma confiança irrestrita na integridade dos dados, permitindo que a inteligência normativa do playbook assuma as aprovações de baixo e médio risco. Que interessante. E é importante ressaltar que a transição para este nível otimizado costuma ser tão complexa que as empresas frequentemente recorrem ao apoio de consultorias externas, buscando uma visão técnica imparcial para desenhar e correlacionar corretamente o CMDB, o playbook e o runbook. Quem atua em tecnologia e nos escuta agora provavelmente já enfrentou um desafio ainda maior do que a própria tecnologia, que é a barreira cultural. Com certeza. O material descreve um embate clássico nos corredores corporativos. De um lado, a gente tem a figura do gestor tradicional, aquele líder que se apega ao controle manual e acredita piamente que o olhar humano em uma reunião presencial é a única salvaguarda da empresa contra falhas graves em produção. E do outro lado do ringue, a gente tem a realidade dos dados proposta pela automação estruturada. O autor Ronaldo Magalhães defende que o erro humano, especialmente durante a concepção e a digitação em tarefas manuais, repetitivas, de madrugada ou sob pressão, é estatisticamente o maior risco que a operação corre. Faz todo sentido. Quando um runbook é bem desenhado e homologado, ele garante que o código executado no ambiente de testes será replicado no ambiente de produção com uma precisão cirúrgica. Uhum. Isso retira da equação o espaço para o improviso ou o esquecimento, construindo uma trilha de auditoria contínua e imutável dentro de plataformas como o ServiceNow ou o Jira Service Management. Mas olha, todo esse esforço transformacional que mexe com a cultura, com os processos e com a adoção de novas tecnologias precisa justificar o seu custo, né? Com certeza. O material aponta que a transição transforma a área de governança de um centro de custo para um ativo de rentabilidade. E sempre que a gente toca no retorno financeiro de iniciativas tecnológicas, o famoso ROI, é fundamental lembrar à nossa audiência que o cálculo e a otimização de ROI em projetos de TI são temas profundamente discutidos em um episódio específico do podcast do autor. Um episódio bem esclarecedor, por sinal. Da mesma maneira como estamos abordando práticas modernas e desafios na gestão de serviços,
É obrigatório a gente avisar que os erros na implementação do ITIL são detalhados no episódio intitulado Saiba por que o ITIL implementado na sua empresa não gerou valor para o negócio. Excelentes avisos. E feitas essas conexões com a base metodológica, a gente pode examinar como o retorno financeiro da GMUD 2.0 se consolida na prática através de dois vetores distintos. Quais são eles? Sobre a ótica da contenção de custos e mitigação de riscos. A automação protege o capital. Isso ocorre pela redução drástica na incidência de quedas de sistema causadas por falhas na execução de mudanças. Além disso, cria-se uma blindagem bem sólida contra multas regulatórias e de compliance, uma vez que as evidências de conformidade são geradas pelo próprio sistema sem depender do trabalho manual de coleta de telas e relatórios. E sobre a ótica da geração de receita, o prêmio está na aceleração do time to marketing. O texto é bem cirúrgico ao evidenciar que a cada dia que uma funcionalidade nova, capaz de atrair clientes, ou a correção de um bug que está prejudicando vendas, aguarda na fila por uma assinatura de comitê, a empresa paga um imposto invisível. Exato. O capital fica retido. Pois é. A governança ágil e automatizada permite colocar o valor diretamente nas mãos do usuário final, enquanto a janela de oportunidade de mercado ainda está aberta. Essa é a grande mudança de paradigma. É a evolução de enxergar a tecnologia apenas como um suporte operacional para encará-la como o principal motor de crescimento sustentável da empresa. Mas exige muito foco, né? Sim. O percurso exige bastante rigor. Tem que limpar a sujeira dos dados, estabelecer métricas precisas e delegar o que é repetitivo para os algoritmos. O rigor continua existindo, ele apenas muda de mãos, passando das pessoas para os sistemas. E essa mudança de mãos nos traz a uma provocação excelente que o autor deixa no texto ideal para caminharmos para o encerramento da nossa análise. Vamos lá. Ele faz uma pergunta extremamente pragmática para quem lidera essa transformação internamente. Como eu convenço o meu diretor de compliance ou o CFO a aceitar que um sistema realize uma aprovação automática sem intervenção humana? Essa é a pergunta de $1 milhão. O autor explica que o argumento central para as áreas de controle corporativo não deve focar apenas na velocidade de entrega. Certo. A palavra de ordem para o compliance é previsibilidade. Uma matriz de automação estritamente baseada em dados não sofre de fadiga no final do expediente, sabe? Verdade. E é inteiramente imune a lapsos de memória. Profissionais de auditoria e controle pautam o trabalho deles na coleta de evidências inquestionáveis. E olha, praticamente nada no mundo corporativo gera evidências mais robustas do que um fluxo sistêmico onde o playbook dita a regra de negócio de forma auditável. E o sistema registra toda a cadeia de execução sem permitir nenhuma possibilidade de alteração ou exclusão manual. Ou seja, segurança total. Exato. Nesse cenário analítico, a automação não representa a perda do controle. Pelo contrário, ela é a materialização do controle em sua forma mais pura, padronizada e escalável. Uma visão extremamente lúcida e estruturada para quem tem a missão de modernizar a governança sem abrir mão da segurança operacional. Sem dúvida. E antes de concluirmos, deixamos um convite essencial para quem está nos ouvindo e deseja se aprofundar nessa jornada técnica. Busquem o perfil e os conteúdos do autor no YouTube, Spotify e LinkedIn. Vale muito a pena. Lá é possível explorar os materiais originais, entender os detalhes de construção da inteligência normativa e obter mais informações sobre como implementar a GMD 2.0 na prática. Agradecemos a companhia de cada pessoa que acompanhou esta imersão de hoje. A transição de um modelo burocrático para uma operação orientada a dados exige pausa, análise e uma compreensão muito clara das engrenagens do negócio e da tecnologia. Exatamente. O nosso muito obrigado por acompanharem a análise do episódio de hoje e a gente incentiva fortemente nossa audiência a buscar e ouvir os outros episódios do podcast do autor. Isso aí. Inscrevam-se nos canais, utilizem as sessões de comentários para fazer perguntas, tragam a realidade das suas empresas para a discussão e vamos continuar trocando ideias sobre as soluções para o teatro de governança.
Afinal, por que manter o seu negócio preso na fila de uma blitz de trânsito lenta, que apenas verifica papéis, se os dados nos permitem implementar um pedágio automatizado, capaz de garantir segurança absoluta, fluxo contínuo de valor e, fundamentalmente, velocidade para o crescimento corporativo? Até o nosso próximo encontro.